Em uma noite silenciosa em Jerusalém, uma decisão secreta estava prestes a mudar a história para sempre. Uma decisão que mudaria o destino de homens e marcaria a história da humanidade. Enquanto a cidade dormia sob a luz da lua, sombras se moviam pelas ruas estreitas de pedra. Entre essas sombras estava Judas, um dos 12 discípulos. Ninguém que o observasse naquela noite poderia imaginar o conflito que acontecia dentro dele. Durante anos, ele caminhou ao lado de Jesus. Viu milagres acontecerem diante dos próprios olhos. Viu cegos enxergarem, doentes serem curados, multidões serem alimentadas. Mas naquela noite, algo havia mudado. Seu coração estava dividido entre a lealdade e uma escolha perigosa. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Enquanto isso, Jesus reunia seus discípulos para uma refeição especial. O ambiente parecia tranquilo, mas havia uma sensação silenciosa de despedida. As velas iluminavam os rostos dos discípulos. Todos ouviam atentamente cada palavra pronunciada por Jesus. Era uma noite diferente de todas as outras. Uma noite carregada de significado. Jesus falava sobre amor, serviço, fé e sacrifício. Mas também falou sobre uma traição. As palavras deixaram todos em silêncio. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros. Quem seria capaz de fazer algo assim? Se esta história já está prendendo sua atenção, deixe seu like e acompanhe até o final. O clima na mesa ficou cada vez mais tenso. Cada discípulo examinava o próprio coração. Judas permaneceu em silêncio. Seu rosto não revelava o que acontecia em sua mente. Mas a decisão já estava sendo construída em segredo. Pouco depois, a refeição chegou ao fim. A noite parecia ainda mais escura. As ruas estavam vazias. O vento atravessava os becos de Jerusalém. Jesus então seguiu para o jardim do Getsêmani. Os discípulos o acompanharam. O lugar era conhecido por sua tranquilidade. Oliveiras antigas balançavam suavemente sob a luz da lua. Ali, Jesus começou a orar. A intensidade daquele momento era diferente. Era como se o peso do mundo estivesse diante dele. Enquanto os discípulos lutavam contra o sono, Jesus permanecia em oração. O silêncio do jardim contrastava com a tensão que se aproximava. Muito longe dali, outro grupo se movia pela escuridão. Tochas brilhavam no horizonte. Guardas avançavam em formação. E à frente deles caminhava Judas. Agora não havia mais volta. A escolha estava feita. O destino daquela noite estava em movimento. Se você gosta de animações bíblicas cinematográficas em Lego, inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias. O grupo avançava pelas trilhas escuras. As tochas iluminavam árvores e pedras. As sombras pareciam ganhar vida. Cada passo aproximava todos de um encontro inevitável. No jardim, Jesus terminou sua oração. Ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Mesmo assim, permaneceu sereno. Nenhum sinal de medo, nenhum sinal de fuga. Apenas firmeza. Então as luzes das tochas surgiram entre as árvores. Os discípulos perceberam a movimentação. A tensão tomou conta do ambiente. O som de passos ecoava na escuridão. Os guardas cercavam o jardim, e Judas seguia à frente. O momento decisivo finalmente havia chegado. A distância entre Judas e Jesus diminuía a cada segundo. O silêncio parecia interminável. Então Judas se aproximou. Todos observavam. Nenhuma palavra parecia suficiente. Apenas um gesto. Um único gesto. Um beijo. E naquele instante, a traição foi consumada. Um dos momentos mais conhecidos da história acabava de acontecer. Os discípulos ficaram chocados. A tristeza tomou conta do ambiente. A surpresa se misturava ao medo. Os guardas avançaram imediatamente. A missão deles havia começado. Mesmo cercado, Jesus permaneceu calmo. Sua serenidade contrastava com toda a confusão ao redor. Nenhuma resistência. Nenhum desespero. Apenas coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecia histórias bíblicas inspiradoras e emocionantes. Enquanto os soldados se aproximavam, alguns discípulos recuaram. Outros observavam sem acreditar. Tudo acontecia muito rápido. A noite parecia mais escura do que nunca. As tochas lançavam sombras gigantes pelo jardim. O som das armaduras preenchia o silêncio. Jesus foi cercado. Os guardas se prepararam para conduzi-lo. Mesmo naquele momento, ele continuou demonstrando compaixão e firmeza. A cena ficou marcada para sempre. Uma mistura de tristeza, sacrifício e propósito. A prisão de Jesus não era o fim da história. Era apenas o começo dos acontecimentos que transformariam o mundo. A madrugada avançava lentamente. Jerusalém permanecia envolta pela escuridão. Mas algo muito maior estava prestes a acontecer.
A história seguiria para momentos de dor, momentos de sacrifício, momentos de esperança, momentos que atravessariam gerações. Ative as notificações para acompanhar as próximas histórias bíblicas em Lego e não perder os próximos capítulos desta jornada. Quando o sol finalmente voltasse a nascer, nada seria como antes. Aquela noite seria lembrada por séculos. A noite da traição, a noite da prisão, a noite em que a história mudou para sempre. E mesmo em meio à escuridão, a esperança continuava viva. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.